Falámos do 3, mas este é mesmo o 5 das quintas e começamos com esclarecimentos. Vamos, sem mais demoras, responder a dúvidas em o sexo e a Marta. Ora, muito bem. Primeiro, tudo acontece, tudo se comunica, toda a gente se expressa, por isso mandem as vossas dúvidas aqui para os endereços que estão no nosso rodapé e, portanto, mandem questões que eu vou responder cada vez mais, portanto, não consigo responder a todas de uma vez, mas mandem as vossas questões. Vou começar pela primeira, que diz assim: namoro há 3 anos com o meu namorado e durante estes anos as nossas relações sexuais não duram mais de 5 minutos, pois penso que ele tem ejaculação precoce, só pode, entre aspas, só quando vamos beber um copo é que se tornam mais duradouras. A minha dúvida é o que fazer. Ora bem, pronto, a questão da ejaculação prematura, precoce, já se riem, não sei se são, quem ri são elas, são eles, não sei, bem, pronto. A questão da ejaculação mais rápida é uma questão que muitas vezes é colocada em termos de consultório, é uma preocupação, porque a maior parte das pessoas centram toda a sua sexualidade efetivamente nas questões da penetração ou na rapidez da penetração. Ou seja, o sexo é muito mais do que penetração, é muito mais do que ir a correr e a cavalgar para que isso se concretize, mas efetivamente há alguns homens que têm alguma dificuldade em conter a sua, portanto, em conter, em controlar a ejaculação e, portanto, fazem-no muito rapidamente, o que significa que algumas parceiras se queixam de que o tempo, desde o momento exatamente da introdução do pénis na vagina, ou seja, do momento da penetração até a ejaculação, a coisa é muito rápida e não é suficiente tempo para que a mulher possa ter um prazer como gostaria de ter. Portanto, a questão aqui é que não é preciso andar em grandes cavalgadas logo a correr para a penetração. A forma de ambos conseguirem ter prazer e tanto um como o outro terem prazer pode ser através de uma série de outras coisas que se possam fazer até esse momento, de forma a que ambos consigam alcançar um alto nível de excitação, não é, sexual. Se as coisas forem de facto muito rápidas, provavelmente alguém fica a ver navios e as pessoas não gostam de ver navios, a não ser que seja essa a intenção, ir ver os navios a passar, não é? Mas efetivamente numa situação destas é preciso perceber como é que é possível fazer diferente. Para já, se definir que efetivamente a maior parte das vezes em que há uma relação em que existe penetração é sempre muito rápida, é possível alterar. Portanto, há formas, há terapias, há até medicação para isso. E, portanto, é importante recorrer em termos de casal, se for esse o caso, a uma intervenção terapêutica, porque ajuda no fundo ao homem poder ter mais controle ejaculatório, nomeadamente através de técnicas que têm a ver com a masturbação, depois na relação um com o outro. Portanto, há formas de ultrapassar essa situação. É preciso perceber se isso acontece porque as relações são muito espaçadas, aí provavelmente não estaremos a falar de uma ejaculação prematura, temos que perceber se existe aqui muita ansiedade pelo meio, enfim, cada caso é um caso, mas efetivamente há uma forma de alterar isso. Portanto, se na maior parte, se esta senhora que faz esta questão de facto tem esta inquietação, há a forma de ultrapassar a situação. Obviamente, muitas vezes o álcool faz com que seja mais duradouro, mas álcool a mais até pode acontecer que nem sequer haja ereção. Portanto, também não vamos resolver esta situação da pressa ou da rapidez com álcool sempre. Portanto, tem relações mais duradouras, mas estão os dois bêbados eventualmente e depois também nem sequer se lembram. Portanto, o melhor enfim, tentar encontrar uma outra solução. Bem, a Rita Lopes diz que namoro... Não. É melhor esta... Sim, ok. Sei que é uma pergunta clichê. Ai, desapareceu nas perguntas todas. Está a andar muito depressa. Epá, está com vírus. Sei que é uma pergunta clichê, mas gostava de saber o que posso fazer para apimentar a minha relação sexual, que é muito monótona. Não percebo... Espirrar é uma das hipóteses, não é? Se espirrar, pode ser que a coisa fique mais animada, porque o espirro faz sempre esta libertação dos pulmões e alguma coisa vai acontecer. De qualquer maneira, eu não sei se é um homem, se é uma mulher, apimentar é uma coisa a dois, mas as surpresas são coisas positivas para que as coisas não sejam sempre a mesma coisa. Ou seja, se é um homem a dizer que a vida é monótona, ou se é uma mulher, não se consegue perceber pela pergunta, mas...
termos pequenas iniciativas de fazer coisas diferentes, de estar em sítios diferentes, ter iniciativas diferentes, não ser sempre no mesmo sítio, eventualmente, não ser sempre no mesmo dia, sempre à mesma hora, criar surpresas para que o outro eventualmente possa ficar surpreendido pela positiva, mas sem grandes expectativas. O problema muitas vezes das surpresas é que a pessoa inventa muito, cria na cabeça aquela ideia de que o outro vai adorar, mas se o outro não está para aí virado, obviamente depois não vai pensar da mesma maneira. Portanto, pode uma surpresa cair por água abaixo porque a pessoa não estava preparada exatamente para aquele folclore todo. Não é preciso coisas muito difíceis, mas uma das coisas muito interessantes em termos de sexualidade é começar um bocadinho pelo básico. O básico, estamos a falar de pele. É muito importante o toque na pele, é muito descobrir o corpo do outro. Muitas vezes a nossa vida sexual é sempre igual, é sempre o mesmo menu, fazemos sempre o mesmo, começa sempre da mesma maneira, com aquele beijinho assim de passarinho, e depois é mais não sei o quê, depois mete-se a mão e depois de repente já se está noutro sítio qualquer. Portanto, é interessante fazer diferente. O sexo, não, como eu já disse hoje, o sexo não é penetração, portanto não temos que ir a correr para o fim. Pode-se saborear. A ideia do menu de degustação é muito importante na compreensão daquilo que é o sexo e, portanto, se decidir com a sua parceira ou o seu parceiro, não sei, que quer que seja diferente, comece por ter um momento de intimidade em que, de facto, não avançam para logo a correr para o fim e, portanto, fazem as coisas muito devagar. É um momento de intimidade muito sensorial, descoberta dos pontos erógenos do corpo, não ter aquela obrigatoriedade, de facto, de ter que fazer sempre a mesma coisa e, portanto, isso só por si, a simplicidade, muitas vezes é surpreendente e faz com que o outro, que também já está naquela coisa que é sempre igual, sempre da mesma maneira, que já não há fogo nenhum, de repente fica surpreendido, até deseja que aconteça mais qualquer coisa. Quando nós criamos este jogo de cada vez fazer desejar mais o outro, é muito mais interessante do que estar preocupados em fazer muita coisa e começa assim, depois vira o pé, depois dá... Ok? Portanto, a ideia é, às vezes, na simplicidade está a grande diferença e verbalizando, ou seja, se está mal com o seu parceiro ou com a sua parceira, não sei qual é o sexo, como já disse, a questão é verbalizar como é que nós podemos fazer isto diferente. O que é que gostavas? É um bocado pôr o coração nas mãos e dizer como é que a pessoa gostava que fosse diferente, não naquela ótica da culpabilidade, que a maior parte dos casais fazem muito isso, quando as relações estão monótonas, a culpa é tua ou a culpa é minha, ou então eu não digo nada, mas já estou aqui a arrebentar pelas costuras. A verbalização, falar no sentido do próprio, eu preferia que qualquer coisa, portanto será o ideal. Portanto é esta a minha sugestão. Eu fico hoje por aqui, acho que já falei demais. O consultório está fechado, portanto, efetivamente vamos iniciar a conversa com os meus queridos convidados desta noite.